Vamos iniciar a primeira parte em nome do Senhor Jesus. Esta primeira parte terá 2 horas e 56 minutos de duração, divididas em 4 etapas. Então, irmãos, nesta primeira etapa, em 10 minutos, nós iremos passar para os irmãos sobre o que se trata e como que aconteceu. Quando eu nasci, meus pais já eram crentes. Então, quando eu tinha meus 17, 18 anos, eu tinha muita sede de entender os mistérios de Deus, o porquê das coisas. Quando eu achava um irmão que era espiritual, eu começava a conversar e procurava tirar dele tudo o que desse. Um dia, Deus falou comigo, só que antes de dizer, eu já vou adiantar que eu não sou nada, toda a glória pertence a Deus, porém, não tem outra maneira de eu explicar. Então o Senhor falou assim comigo, eu vou te dar o dom da ciência, eu vou te revelar mistérios nunca antes revelados. Você vai conhecer a largura, o comprimento e a profundidade da minha obra. E aí o que o Senhor fez? Nessas alturas, Deus mandou minha família em missão para Porto Alegre e mandou que eu os acompanhasse. Então, o que o Senhor fez? Começou a me provar, humilhar. O Senhor me humilhou até o pó da terra. Para quê? Para tirar aquele eu que todo ser humano tem. Porque se Deus faz uma obra com uma pessoa, depois a pessoa se engrandece, rouba a glória de Deus, isso é pecado de morte. Deus não aceita isso. Então, o Senhor me provou muito. Depois, então, me casei, levei minha esposa para Porto Alegre, aumentou a prova material, espiritual, enfermidade, muita prova. Quando o Senhor achou que estava bom, aí então ele começou a me mostrar coisas profundas de quando ele fez os céus, os porquês de tudo. E foi mostrando. Só que chegou um ponto, irmãos, que eu orei a Deus e falei assim para o Senhor, Senhor, eu sei que tu estás me mostrando tudo isso, só que eu nunca vi nada disso escrito na Bíblia. E tinha um irmão de São Paulo, que para ele Deus começou a mostrar, não muito profundamente, porém, para ele, Deus deu o dom de ele achar nas Escrituras aonde estão os mistérios de Deus. Porque os tesouros de Deus não é um capítulo que a gente pega e lê. Eles estão espalhados na Bíblia. E se a pessoa não tiver a luz de Deus, ela passa por cima e não enxerga. Foi então que o Senhor falou para ele, vai para Porto Alegre que eu tenho que completar uma obra lá. Ele não me conhecia, nem eu a ele. Ele obedeceu ao Senhor, foi e acabou se hospedando na casa do tio da minha esposa. E ficou lá uns 10 dias sem saber o que o Senhor queria dele, porque o Senhor não tinha falado o que era. E aí um dia, eu conversando com ele, eu senti, eu pensei, epa, aí tem. Então o que eu fiz? Eu fui até a casa do tio da minha esposa e ali o Senhor preparou uma oportunidade, sendo que eu fiquei sozinho com ele. Aí eu abri para ele. Falei, irmão, Deus tem me mostrado isso, só que eu nunca vi nada disso escrito na Bíblia. Neste momento, o Senhor falou para ele, está aí tua missão. Então, irmãos, através dele, o Senhor me deu a luz de como enxergar nas Escrituras aonde estão os mistérios de Deus. E sendo assim, a partir dali, o Senhor me fez começar a enxergar dentro das Escrituras aonde estão os tesouros de Deus. Só que isto, irmãos, foi em 1976. Eu era novinho, e aí o Senhor falou para mim, não conte para ninguém, só para quem eu te mandar. Então, irmãos, de 76 até 2004, eu contei para muito pouca gente. Meu pai, que era ancião, quando chegou em 2004, eu já estava morando aqui em São Paulo de volta, e um dia o Senhor falou comigo pela palavra, e falou assim, você soube guardar esses mistérios por todo esse tempo, mas agora eu vou começar a me usar disso. E a partir daí, então, o Senhor começou a me mostrar irmãos, famílias, para que fosse aberto para eles. Enfim, o Senhor começou a me dar serviço nessa parte. Quando chegou no ano de 2006, o Senhor novamente falou comigo pela palavra e disse assim, eu já estou abrindo, mas a partir de agora
eu irei abrir cavaleiro. E aí, irmãos, a partir desta palavra, o Senhor começou a me dar serviço direto. Muitas famílias, muitas reuniões. Quando chegou no ano de 2008, o Senhor começou a direcionar para o lado do ministério anciãos, cooperadores, diáconos. Neste ano de 2008, o Senhor mandou que eu abrisse para o ancião mais velho. E sendo assim, irmãos, a coisa foi se avolumando, e a partir de 2009, então, o Senhor começou a preparar muitas reuniões. Aqueles que participavam buscavam a palavra e o Senhor os confirmava. Eles começavam a apresentar nomes de parentes, de irmãos conhecidos, e para aqueles que Deus ia confirmando, o Senhor ia preparando novas reuniões. E a coisa foi se expandindo, até que quando chegou em 2011, o Senhor já estava preparando de fazer reuniões grandes, com 60, 80, 100, 120 irmãos. Muitos irmãos de ministério. E a coisa foi se expandindo pelo interior de São Paulo, por esse Brasil afora. Só para que os irmãos tenham ideia, somente aqui na Grande São Paulo participaram quase 2.000 irmãos. Por exemplo, em Cascavel, no Paraná, mais de 500 irmãos. E para todos era dito: eu tenho 3 tipos de provas para dar para os irmãos que tudo isso é de Deus. Primeira prova: tudo o que eu falar, eu vou mostrar na Bíblia. Segunda: tudo que é de Deus traz paz, traz alegria, edificação. E tudo que é do diabo, tudo que é da parte contrária, traz aflição, medo, angústia, tribulação. E sendo assim, irmãos, como nas reuniões sempre o Senhor se manifestava com a sua presença, principalmente na oração de agradecimento, todos passavam a perceber que era um movimento de Deus. Terceira e maior prova, eu falava para os irmãos busquem a palavra que o Senhor irá confirmar. E todos os que buscaram a palavra, o Senhor tem confirmado. Muito bem. Então agora, irmãos, no ano de 2013, o Senhor tem falado comigo que era da sua vontade que eu gravasse CDs e distribuíssem para todos aqueles que participaram das reuniões. Por quê? Porque é da vontade de Deus que esse conhecimento chegue a todos aqueles que são dele. Vejamos bem, aqueles que são dele, porque a congregação cristã no Brasil não é a obra de Deus. A obra de Deus, ela está dentro da congregação. Um irmão ancião contou que quando ele era criatura, a primeira vez que ele entrou dentro de uma congregação, quando ele chegou no átrio da igreja, ele escutou a voz de Deus que disse assim para ele: no meio deste povo, eu tenho o meu povo. Isto, irmãos, porque na graça de Deus tem o trigo e tem o joio. E este tesouro não é para o joio. E por sinal, o Senhor nos tem falado que este conhecimento é o mel que atrai as abelhas e repele os insetos. O inseto, ele nem sabe do que se trata, mas já se levanta contra. Mas aqueles que são de Deus irão escutar, irão sentir que é de Deus, irão buscar a palavra e o Senhor irá confirmar. Este tesouro, que são os mistérios de Deus, é uma coisa que não mexe num tio da doutrina e é somente luz, estrutura espiritual, como os irmãos irão ver. Os irmãos imaginem se nós estivéssemos no centro da cidade. Se nós olharmos para o lado direito, nós iremos ver 2, 3 quarteirões. Se olharmos para o lado esquerdo, também. Agora, se nós subirmos no 10º andar do edifício, a visão já é outra. Então, espiritualmente falando, este conhecimento é como se nós subíssemos de helicóptero a 2.000 metros de altura. O que aconteceria? Visão total. Como é um assunto muito extenso, o Senhor deu a luz de que tudo isso fosse dividido em 7 partes. O Senhor tem me mandado com que eu fizesse um site contendo todos os áudios das 7 partes. Isto para facilitar com que o seu povo tivesse acesso mais fácil às revelações de Deus. Abrindo o site, os irmãos verão que existem no menu, além dos arquivos de áudio, um arquivo em PDF chamado Apostila, que são justamente os pontos bíblicos
que irão confirmar tudo o que o Senhor dará de falar. Então, irmãos, seria interessante que antes que os irmãos continuassem, os irmãos já imprimissem esse arquivo. São páginas todas numeradas, as quais os irmãos poderão grampeá-las, transformando em uma apostila. Os irmãos façam isso, porque tudo que o Senhor dará a graça de falar será mostrado na Bíblia, e sendo assim, os irmãos poderão acompanhar a leitura. Agora, irmãos, uma recomendação. Os irmãos procurem seguir a sequência, ou seja, escutarem a primeira parte, depois a segunda, a terceira e assim por diante. Por quê? É como na escola. A pessoa não pode entrar no primeiro ano e depois pular para o quarto ano. Ela fica lá sem base. Então, esse conhecimento é uma sequência. Uma parte depende da outra. Um último detalhe antes de nós iniciarmos. Os irmãos, após terem escutado os áudios, caso os irmãos sintam em repassá-los a outros irmãos em pendrive ou em CDs, esses deverão serem doados e nunca vendidos, porque as coisas de Deus não podem serem comercializadas. Os irmãos estão entendendo? Inclusive, nós não devemos cobrar nem o custo dos CDs ou do pendrive. Se ao passar os áudios, o irmão quiser cobrar somente o custo do pendrive ou dos CDs, então, em nome do Senhor Jesus, eu peço, não façam isso. Peça para a pessoa baixar no site. Tudo bem? Então agora, os irmãos podem passar para o segundo áudio, o qual é a segunda etapa desta primeira parte. Que Deus abençoe a todos.